No Ar Japan, histórias para ouvir, experiências para viver. Hoje eu vou fazer uma entrevista com o Alexandre Janner. Ele é gaúcho e atualmente mora em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Formado em teologia, é escritor, palestrante, treinador internacional no desenvolvimento pessoal e profissional e na capacitação de líderes. Vamos saber sobre a sua trajetória e vamos conversar também sobre a situação atual dos Estados Unidos. Política de Trump, ICE, imigração e muito mais. Vem comigo! Minhas amigas e meus amigos, eu estou aqui com Alexandre Janner, direto de Orlando, Flórida, Estados Unidos. Alexandre, muito obrigado por ter aceito fazer essa entrevista comigo. É uma honra e uma alegria muito grande para mim. Gratidão. Edson Astato, que alegria estar com você aqui no seu programa, poder ter a oportunidade de falar com a tua audiência, as pessoas que te seguem, as pessoas pelas quais deposita em você uma confiança, você é um formador de opinião, então estar aqui hoje é para mim uma honra. Obrigado mesmo. Legal. Janner, você é um treinador internacional. Você desenvolve capacitação de liderança, você motiva as pessoas. Por favor, fala um pouquinho sobre o seu trabalho que você desenvolve aí nos Estados Unidos. Muito obrigado. Eu tenho essa oportunidade de treinar as pessoas. Eu sou palestrante há mais de 31 anos que eu faço palestras, e tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E nesse momento eu tenho assim, essa oportunidade de poder treinar as pessoas para que elas possam, na prática, transformar todo o conhecimento em prática. Quer dizer, como que eu transformo um livro em prática? Como é que eu transformo a minha faculdade em prática? Como é que eu transformo isso para que eu possa ter resultados? E aí é o treinamento. Você vai treinando, e aí você vai tendo a oportunidade de levar as pessoas para um outro nível. Então, essa é a minha função aqui, como mentor, como treinador, tendo essa oportunidade de desenvolver pessoas. Ok. Alexandre, você tem uma história muito interessante, eu já vi uma entrevista tua, né? Conta um pouquinho sobre a sua vida no Brasil antes de ir para os Estados Unidos. Eu sei que você é gaúcho e você é formado em teologia. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Olha, que bom poder tocar nesse ponto, porque nós estamos falando para brasileiros que estão aí, não só no Japão, mas em outros países do mundo. Falar da nossa terra, o Brasil, é muito bom. Falar do Rio Grande do Sul é melhor ainda. Você sabe que o gaúcho é bairrista, né? Defende a sua cultura, a sua história. Eu nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma cidade que tem exército, aeronáutica, universidade, e infelizmente aquela situação da tragédia da Boate Kiss, onde infelizmente 232 pessoas morreram naquele incêndio que ficou famoso no mundo inteiro. Só que Santa Maria tem muito mais do que isso, né? Santa Maria é um polo universitário e bem interessante. E eu nasci lá, tive uma infância maravilhosa, anos 80. São anos 80, cara. Então, assim, o que eu quero mais da vida, Edson? Eu vivi nos anos 80, do jeito que eu vivi na rua, sem internet, sem celular, vivendo tudo que era de bom. Eu só tenho a agradecer. Eu tive a melhor infância do mundo, muito humilde, né? Assim, de família muito pobre, e tendo essa liberdade de viver nas ruas e tendo uma cultura muito gaúcha, vamos dizer assim, né? E depois eu saí muito jovem
de Santa Maria, fui para a grande Porto Alegre fazer faculdade, e aí, mas antes disso, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade em Santa Maria. Eu acreditei que somente pelos estudos eu poderia sair daquela situação limitadora, né, de escassez. Meu pai, ele fazia jogo do bicho para manter a gente, e a minha mãe cuidava de casa, analfabeta, meu pai semi-analfabeto, então a possibilidade que eu tinha era estudar. Eu só tinha que estudar. Então eu fui estudar. Eu não tive ninguém para me ajudar, né? Fui vendo que era a única saída que eu poderia ter, fui estudar e trabalhar. Então o meu sonho era ter um tênis esportivo. Meu pai não tinha condições de comprar. Le Coq Sportif, eu lembro até hoje. Então, aquele sonho de comprar um tênis, eu trabalhei muito, comecei com 13 anos de idade e comprei o tênis, foi meu primeiro salário. Então, eu sou muito grato, porque meu pai me deu casa, me deu comida, nunca faltou nada. Eu tive presentes de pai e mãe, mas a gente não tinha dinheiro. Então, o meu primeiro salário, eu tenho até a foto hoje que eu registrei, que eu tenho por registro, né? E aquele cheque que eu recebi, eu comprei um tênis e aí depois comecei a trabalhar, não parei mais. Com 14 anos eu já abri minha primeira empresa e com 14 anos eu já estava no público, tinha propaganda em rádio, divulgação. Com 14 anos eu fui muito precoce. Enfim, resumindo, eu fui 10 anos fotógrafo, então eu trabalhei bastante e tenho uma história bem interessante nessa área, até que eu fui fazer faculdade na grande Porto Alegre, lá em São Leopoldo, em Canoas. Fui fazer teologia e me formei depois de 6 anos estudando, bacharelado, e também a primeira turma que o MEC reconheceu a teologia como curso, né, assim como medicina, odonto, direito. Eu sou da primeira turma, então eu me sinto muito honrado. Eu não escolhi, as coisas aconteceram. E de lá para cá, daquele momento em diante, aliás, eu fui ser capelão escolar, trabalhei em escola, dei aula desde o prezinho até o ensino médio. Depois eu fiquei alguns anos como capelão escolar. Eu fui para São Paulo, onde eu assumi uma unidade de escola que ia virar uma faculdade. E de lá eu fiquei com a experiência de São Paulo, uma grande capital, e conheci o mundo corporativo. Até então eu não tinha vivido, eu fazia palestras. Os pais que me assistiam, eles falavam: cara, você tem que ir para as empresas, você precisa palestrar, não sei o quê. E eu falava: não, imagina, o meu chamado, ele é espiritual, ele é para ajudar pessoas. Não, cara, você tem que ir. E aí os pais me chamaram para palestrar nas suas empresas. E eu fui direto palestrar nas Pães Pullman, no grupo Bimbo, que é um dos maiores grupos de pães do mundo. Então, tinha alunos na escola onde os pais estavam justamente do RH, acredito, que era a pessoa que poderia me contratar. E aí eu fiz palestras, não parei mais. Estou te resumindo. Aí entrei para o mundo corporativo, conheci a Napoleon Hill Foundation, o Mastermind, e fiquei quase 20 anos desenvolvendo pessoas em liderança, em inteligência interpessoal, comunicação eficaz. Eu fui diretor de São Paulo, Rio de Janeiro, depois eu vim a ser diretor nos Estados Unidos. Esse é o resumo de tudo, e esse resumo eu fecho com 12 mil pessoas treinadas presencialmente. Antes do Mastermind, eu já treinava pessoas, eu fazia eventos, aí eu conheci o Mastermind, então somando mais Mastermind, a minha vida como um todo, chegamos aí a 12 mil pessoas treinadas e capacitadas com o que eu poderia trazer de melhor para elas. Esse é o resumo. Pô, muita riqueza de experiência, né, Alexandre? E, Alexandre, eu quero voltar um pouquinho antes, né? Sobre, você se formou em teologia, né? Você era um fotógrafo e se formou em teologia. O que te levou a estudar teologia? Porque você era um fotógrafo. É um campo totalmente diferente, né? O que te levou? A pergunta é bem oportuna. Os meus pais queriam que eu fizesse medicina, porque eles moravam de frente para a universidade. Era só quase ir a pé, né? Okay. Eu pegaria estaria dentro. E eu queria fazer medicina e fazer medicina para ser pediatra, né? Então, esse era meu foco. Mas eu já estava trabalhando, eu já era empresário com 14 anos de idade. E eu tive uma ascensão muito interessante. E eu gostava do público, gostava de pessoas. Mas aonde que entra a teologia? É um chamado. É difícil de explicar.
Eu tendo condições de ser médico, pediatra, eu tendo condições de fazer outras situações, porque eu não pagaria por isso se eu passasse, né, no vestibular, porque era público. Então, eu tinha a faca e o queijo na mão, mas eu não cortei a mão fora. Eu tinha um chamado espiritual desde criança. Eu sempre fui assíduo na igreja. Eu nasci em berço luterano, eu sempre fui protestante. Então, eu fui batizado, eu fiz a confirmação dentro da igreja, eu fui presidente dos jovens muito cedo, com 15 anos de idade, eu já era presidente dos jovens. Então, eu sempre gostei muito da parte espiritual. E eu, com 14 anos, por exemplo, eu dava conselhos, eu ajudava jovens de 18, 19. E as pessoas me diziam algumas coisas que mexiam comigo. Mas isso é uma coisa, é um chamado, é como se Deus tivesse me separado no ventre da minha mãe para eu ter essa tendência mais espiritual. E não deu outra. Eu fiz a faculdade, entrei no seminário, e eu posso dizer para você, Edson, foi um dos melhores anos da minha vida. Eu sou muito grato. Eu tive uma infância maravilhosa, eu não tive adolescência, eu não sei o que é ser adolescente, eu não tive juventude, eu não sei o que é isso. Eu trabalhava muito, muito cedo, e como fotógrafo eu trabalhava todos os finais de semana, feriados, eu trabalhava direto. Mas eu tive realmente uma infância maravilhosa e eu tive um estudo maravilhoso. A faculdade de teologia lá, a Concórdia e a UBRA, que é a Universidade Luterana do Brasil, então eu fui muito agraciado com professores de renome. Estudei grego, hebraico, latim, eram 6 línguas que eu tinha que estudar: alemão, inglês, espanhol. E fora tudo aquilo que eu tive a oportunidade de estudar. Então, eu sou muito grato por todos os lugares que eu passei e pelas pessoas que estiveram na minha vida. Então, esse é um resumo de como que eu caí na teologia. Ok, entendi. Pô, que bacana, que interessante. E Alexandre, e hoje em dia, atualmente, qual a sua relação com Deus e com as religiões? Você ainda é protestante? Boa pergunta. Eu continuo sendo sem a placa, sem o nome protestantismo ou qualquer nome de placa específica, por mais que eu participe hoje de uma denominação. Okay. Eu participo, eu sou muito grato também à oportunidade que eu tive. Eu fui convidado para cuidar da igreja aqui nos Estados Unidos, e eu tenho uma amizade muito bacana com os responsáveis, os fundadores da igreja. No Brasil é muito grande, eu conheci eles eram pequenos, muito humildes. Tinha mais ou menos umas 180 pessoas na igreja quando eu entrei. A minha esposa participava lá. E eu era protestante, eu tive que tomar uma decisão. Então, como a minha esposa não se adaptou à parte litúrgica, à parte ritualística do protestantismo, eu tomei uma decisão. Eu não quero a minha família dividida. Então, eu tomei uma decisão. Deus conhece meu coração. Deus conhece tudo que passa aqui dentro, sabe o que eu faço, o que eu deixo de fazer. E eu saí. É muito difícil, tá? Um pastor protestante sair de uma denominação. E eu saí por convicção e fui junto com a minha esposa, ficamos juntos. E nisso eu conheci eles, a gente fez uma grande amizade. Eles foram até padrinhos do nosso casamento. E hoje a denominação tem vários lugares, em Taboão da Serra e região, São Paulo. Tem mais de 5 mil membros, né? Então, imagina, de 100 pessoas para 5 mil membros, né? E eles me chamaram para que eu pudesse tocar aqui nos Estados Unidos. Então, para mim, está sendo uma grande oportunidade de falar do amor. Okay. Eu falo do amor de Jesus, daquilo que Jesus trouxe, da obra redentora de Jesus, mostrando o que ele veio nos ensinar aqui. E eu tenho passado isso para as pessoas, né? Que a gente possa voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é o que Cristo, a consciência crística, o que Jesus nos ensinou. Então, o meu foco é esse. E as pessoas têm sido impactadas com isso, né? As pessoas estão entendendo que existe ali uma responsabilidade muito grande em levar uma palavra. Eu penso que, um parênteses, né? Tem muita gente brincando com Deus, achando que nada vai acontecer. As pessoas usando o nome de Deus para benefício comum, achando que realmente está tudo bem, que Deus compreende, que Deus perdoa. Deus perdoa, mas tem uma coisa: Deus é justo. E Deus conhece o arrependimento verdadeiro. Ele sabe quem é falso e quem não é. Ele sabe quem é honesto e quem é desonesto.
quem tem virtude e quem tem dificuldades de ética. E uma hora a conta vai chegar. E eu posso dizer para você, essa conta já está chegando. Ok. Com Deus não se brinca. Com o amor de Deus não se brinca. Com a justiça de Deus não se brinca. Independentemente da sua religião, Edson, ou das pessoas que estão aqui assistindo, que você possa ter um filtro e entender que Deus é amor, mas Deus é justo também. Ele espera que a gente possa mudar a nossa consciência e entender um pouquinho mais do real objetivo de nós existirmos. E esse é o ponto que eu trabalho aqui na Tabernáculo da Glória, que é o nome da denominação. Eu fui convidado, eu estou desde agosto nesse ministério que eu chamo de especial, porque falar de amor de Deus e acolher as pessoas, elas precisam de acolhimento. Elas precisam de serem recebidas com verdade, sem se preocupar se a pessoa tem dinheiro ou não, se a pessoa é famosa ou não, mas abraçar, acolher, estarmos juntos. Porque quando a gente está num outro país, você sabe, você é imigrante como eu sou, há uma quebra de identidade. Sim. As pessoas sofrem muito. Quem eu sou num outro país, uma outra língua, outra cultura, tudo é diferente, pressão. Tem coisas maravilhosas no Japão, tem coisas maravilhosas nos Estados Unidos, mas existe uma pressão interna de identidade. E eu procuro trazer este equilíbrio do ser, de lembrar quem são essas pessoas. As pessoas se perdem, elas não se lembram mais quem elas são. E a minha função é lembrar isso, quem você é, independentemente do seu endereço, da sua caixa postal. Quer dizer, quem está por trás disso tudo? Então, a minha função é essa hoje. Ok, entendi. Perfeito, Alexandre. Em Alexandre, uma vida muito interessante. 15 anos você foi fotógrafo, se formou em teologia. E o que te levou para os Estados Unidos da América? Conta. Olha, algumas pessoas têm dificuldade de entender. Eu nunca quis morar nos Estados Unidos. Puxa. O meu sonho era conhecer um país. Toda família pobre tem um primo rico. Então eu tinha uns tios que tinham mais condições financeiras e os meus primos viajavam o mundo inteiro. Né? Okay. Hoje era minha madrinha, uma dessas pessoas que eu era criança, ela conhece, sei lá, mais de 100 países. Ela viajou a vida inteira. E o meu primo também. E eu lembro de uma história, que eu estava na casa deles e eram os slides. Lembra aquele projetor de luz que tinha um carrotel, tinha os slides? Sim, sim. E eu fui ver a viagem dele. E eu estava assim sentado e olhava aquilo. Eu quero isso para mim. Eu quero conhecer um outro país. Eu quero sair. O mundo é maior do que eu posso imaginar. E eu coloquei na minha cabeça. E quando eu tive a oportunidade de conhecer países, onde conheço dezenas de países, eu comecei a ver assim, quem sabe um dia eu posso morar na Alemanha, eu posso morar em Portugal, eu posso morar em outro país, mas eu nunca pensei em morar nos Estados Unidos. Nunca pensei. Estava assim, até para visitar. Nunca tive assim, vontade, Disney, não, Nova York, não era. Só que aí acontece uma situação da minha vida espiritual com Deus ser muito forte. E eu tive, assim, profecias. Alguns acreditam, outros não. Eu respeito, não tem nenhuma dificuldade. Mas pessoas que eu nunca vi na vida, né, chegaram para mim e falaram que enxergavam em mim uma bandeira dos Estados Unidos. Eu tinha entendido que seria porque eu ia fazer uma viagem para os Estados Unidos. Eu já conhecia vários países, mas não conhecia os Estados Unidos. E aí eu pensei, é isso, eu nem dei muita bola. Eu falei, que legal, Deus está confirmando que eu vou para os Estados Unidos, minha família, fazer um passeio e tal. Aí aconteceu de eu ir para uma outra cidade, onde ninguém me conhecia, tinha um evento lá, um pastor que eu nunca vi na vida, ele subiu no púlpito e ele deu boa noite para as pessoas, estava lotada a igreja. Ele olhou para mim assim e fez assim. Aí ele foi na minha direção, ele tinha mal dado boa noite. Ele foi e falou assim, eu te vejo com uma bandeira dos Estados Unidos, você vai para os Estados Unidos, Deus tem um projeto assim, pá. Eu fiquei assim, Então, mais de uma pessoa falou, mas tudo bem, eu sempre achei que fosse essa viagem. Para resumir, Edson, eu vim para essa viagem, eu vim para Miami, e eu estava em Miami, em Orlando,
Tava em Orlando, nós estávamos em Orlando, e aí eu tenho um amigo meu que eu treinei no Rio de Janeiro, e ele mudou a vida dele radicalmente. Ele era um auxiliar financeiro, e eu sempre achei que ele fosse diretor financeiro. Ele era um auxiliar financeiro lá no Rio de Janeiro, e depois ele se tornou o dono das clínicas. Puxa. E ele veio para os Estados Unidos e comprou um restaurante. E ele disse que foi tudo depois do meu treinamento. Então a gente não tem noção, Edson, como a gente impacta vidas. Você mesmo deve estar impactando tantas vidas que você nem faz ideia. Sim. Uma fala sua, uma entrevista sua, alguém que capta aquela frequência, ela muda de vida. E ele mudou de vida. E eu fui visitar ele em Miami, eu com os amigos da igreja, ali tudo, e ele me chamou assim, ó, Jânio, deixa eu falar contigo no particular. Claro, Jânio, você tem que morar nos Estados Unidos. Falei, como assim, cara? Os brasileiros que moram aqui precisam de você. Falei, como assim, cara? Tem tanto brasileiro? Não. As pessoas precisam mudar essa mentalidade. As pessoas estão sofrendo aqui. As pessoas vêm com uma ilusão para cá e elas não conseguem. Olha o que você fez na minha vida. Eu sou uma outra pessoa depois que você fez uma mastermind comigo. Falei, cara, imagina. Cara, pensa nisso. Mas eu nunca pensei em morar aqui, Sandro. Cara, vem cá. Chama a tua esposa. Chamei ela. Falei, aí eu contei para ela. E ela ficou assim, nossa, que estranho, né? Aí ele falou assim, ó, os teus amigos podem ficar aqui no meu restaurante, a gente vai na Brickell, que é aqui no centro de Miami. Falei, tá, tudo bem. Ele nos levou num prédio, numa das ruas principais de Miami, e ele levou no escritório. Ele falou assim, ó, esse escritório é seu. Eu não uso, você pode usar, no mínimo 6 meses eu te dou aqui, você pode morar na minha casa, no meu apartamento aqui, e assim por diante. E eu falei, uau, que loucura isso. Aí eu comecei a associar. Eu fui falar com o presidente da Mastermind do Brasil, Okay. E ele falou assim, cara, eu preciso de autorização, isso demora. Então, e aí, o que eu fiz? Bom, demora. Deve demorar 1 mês, 2 meses, eu vou começar a pesquisar. Edson, comecei a pesquisar como a maioria dos imigrantes faz, pesquisar, tal, como é que faz, tal. Eu nunca pensei em morar em Orlando. Eu sempre pensei em morar em Miami. Certo. E aí, eu preparando, arrumando tudo direitinho, vendo o que ia acontecer, e eu comecei a fazer ponte aérea para poder desbravar as terras. Eu não conhecia nada aqui, eu não conhecia ninguém aqui, só o Sandro. E assim começou com uma pessoa. E eu comecei a conhecer pessoas, tal. E muitas viagens sozinho, de avião. Uma vez eu vim com a minha esposa, tal. Levou 2 anos para que fosse autorizado. Eu já estava até assim, ó, soltei. Se é para acontecer, vai acontecer. Se Deus disse, ele vai fazer. Eu já tinha investido uma boa grana em muitas viagens e eventos. Eu participava de eventos aqui, enfim. Aí foi liberado. O que foi que eu fiz? Já comecei a ver em questão de... Foi em dezembro, em 1 ano, eu comecei já a fazer ponte aérea para cá e estou aqui há 7 anos. Poxa, que legal, Alexandre. Não, a gente estava falando na pré-entrevista, né? Antes de começar a entrevista, que você foi 1 ano antes da pandemia. Eu acredito que você tenha passado muitas dificuldades, como pessoas do mundo inteiro. Conta como foi essa fase aí para mim. Legal. E, Alexandre, e emendando, né? A gente vai esmiuçar muito esse assunto. Mas o sonho americano ainda é possível? A tua pergunta é muito promissora. Vamos lá. Ok. Eu cheguei aqui em 2019. Eu, a minha esposa e a minha filha. Um filho meu ficou no Brasil e a minha enteada, que é minha filha do coração, também ficou no Brasil. Estava fazendo faculdade, enfim, cada um tinha sua vida. E eu vim com a minha filha pequena de 6 anos. 2019, eu comecei do nada. Praticamente do nada, assim. Mas eu fui fazendo o que tinha que fazer. E aí que entra a persistência, a sua fé e acreditar que Deus pode todas as coisas. Então, eu vivi muitos milagres, vamos dizer assim, coisas que é difícil de acreditar. E eu fiquei conhecido em Orlando. Eu comecei a ser muito respeitado em Orlando. E Orlando, a gente chama que é Orlândia. Então, se você fizer uma coisa errada aqui, todo mundo fica sabendo. E eu vim, em 2019, eu tinha assim, eu abri Orlando, eu abri Miami, eu abri Boca Raton. Eu estava assim, voando, muitas turmas, muita gente pedindo, né, conexão e tal, pum, pandemia.
E eu já vinha alertando as pessoas, os meus alunos, que era para eles se prepararem para algo que eles não poderiam imaginar o que seria. Nem eu sabia. Ok. Tá? Mas eu sempre preparei as pessoas. Não é hora de treinar quando você já está em guerra. Você tem que se preparar antes. Invista em você. Você tem que fazer um investimento. Você tem que separar um budget para você melhorar a sua capacidade emocional, intelectual, estudar, treinar, enfim. E eu falava assim, ó, pessoal, se preparem para algo muito grande que vai acontecer. Eu não sabia o que era. Aí veio a questão, em março de 2020, eu estava assim, ó, uma turma lotada, grandes empresários de Orlando. Aí eu pensei assim, veio a notícia e falei, pessoal, vamos parar 2 semanas para a gente ver o que vai acontecer, tá? Eu só ia parar uma semana, isso. Okay. Só uma semana. Aí eu pensei, não, eu vou dar 2 semanas. Aí veio o lockdown, 2 meses dentro de casa. Eu vivo de evento presencial. Sim, conexão com pessoas. Sem ter evento, não tem trabalho. Sem trabalho, não tem dinheiro. Então, eu não tinha reserva. E eu estava numa situação crítica, só que eu nunca deixei a minha energia cair. Eu tinha que movimentar as pessoas que estavam comigo na sala e que no meio parou o treinamento. E que eu fiz? Fui para o Zoom, online. Então, eu peguei um livro e comecei a mentorar. Eu nunca tinha feito isso online. E eu comecei a trabalhar o equilíbrio energético das pessoas, manter a frequência, lidar com medo e dúvida. As pessoas tinham medo e dúvida. Eu tinha pessoas extremamente inteligentes comigo. Pessoas que já fizeram vários cursos nos Estados Unidos, enfim, estavam comigo. E estavam com medo. Estavam entrópicas, estavam travadas. E eu não pensava em mim. Jander, mas e você? Sem dinheiro. E as pessoas começaram a parar de pagar. Então, muitas estavam parar de pagar. Então, assim, ó, foi um caos. E eu mantive ali, ó, semanalmente atendendo as pessoas, tal, e acreditando que iria mudar. E aconteceu, né? Eu tenho que agradecer também ao governo, o DeSantis aqui, o governador. Ele deu só 2 meses de lockdown e depois liberou tudo, com a distância de 3 feet e tudo mais, as regras. Aí eu voltei a ministrar. Eu fui a primeira turma do mundo a voltar a ministrar um Mastermind. Tem colegas meus que ficaram 6 meses, 8 meses, 10 meses sem ter nenhuma turma. Então eu não posso reclamar. Sim. Eu dei 2 meses, eu voltei e pasme, Edson. As maiores turmas que eu tive na história aqui dos Estados Unidos foi na pandemia. Poxa, que legal. Olha que loucura. Sim. Uma inversão. Todo mundo de máscara, eu usava proteção, eu usava máscara, eu usava microfone para poder falar. Você não faz ideia. Certo. Né? Mesmo que eu soubesse por dentro, e eu não podia falar, porque eu era ali, estava num momento difícil, que a máscara não ia resolver nada. Sim. Aquele tipo de máscara não protegia nada. Mas o que eu podia fazer? Sim. O governo mandou, a gente cumpre e tudo bem. Okay. Mas, certo, e aí nós enfrentamos a pandemia, e eu não posso reclamar, porque foi a primeira turma que voltou no mundo, foi a primeira turma que se formou na pandemia, e foi a primeira turma nova que eu abri na pandemia, de todos os países que tinha os treinamentos, né? Okay. Então, assim, ó, eu só tenho a agradecer a um Deus maravilhoso que nos dá livramento, que nos permite a gente entender. E agora, eu continuo falando, se vocês acham que a pandemia foi um impacto, se prepare para algo maior. Ok, legal, vamos falar sobre isso. Maior. E eu não estou colocando azar, pessimismo, teoria da conspiração, nada disso. É só para as pessoas se prepararem. Okay. Só isso, sem medo. Se prepare emocionalmente. Ok, entendi. Alexandre, eu queria falar mais sobre esse método de treinamento, né? O conteúdo de treinamento. Você começou com o Mastermind, né, que é um método do Napoleão Hill. Depois você desenvolveu um método próprio e hoje você tem um método totalmente novo. Eu gostaria que você falasse sobre essas transições, por favor. Olha, Edson, que bom poder falar isso. Okay. Eu sou muito, muito, muito grato ao Mastermind. Eu fiz muitos amigos, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis.
Eu tive a oportunidade de ser diretor de São Paulo, Zona Sul, sócio-diretor do Rio de Janeiro, responsável dos Estados Unidos com o Mastermind. Eu sou muito grato. Quem não fez ainda o treinamento Mastermind, faça, porque realmente é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer ao Mastermind, a Napoleon Hill. Quando eu saí da Napoleon Hill, do Mastermind, depois de 18 anos, eu estava nos Estados Unidos, né? Então, uma outra situação, e eu tomei uma decisão. Eu tenho muitos projetos, eu tenho muitas ideias, e eu não conseguia mais continuar dentro de um sistema que eu respeito, é um sistema que eles gostariam que eles continuem, e eu tinha muitas ideias, muitas coisas por fazer. E por vários motivos eu tomei a decisão de sair, e eu já tinha uma metodologia que eu desenvolvi nos anos 90, que era o método Querigma. Começou na faculdade, quando eu estudava grego. Que método é esse? Querigma é em grego, e quer dizer proclamar, anunciar. Então, desde os anos 90, eu comecei a proclamar, anunciar. Mas o quê? Que você pode muito mais do que você imagina. Que você pode vencer os teus medos e as tuas dúvidas, que você pode ter mais autoconfiança, que você pode se expor melhor na oratória. Então, eu proclamava. Aliado a isso, em 1995, eu já estava na faculdade, no seminário, eu fui assistir uma palestra numa escola, no Colégio Concórdia, em São Leopoldo. Era o Dr. Augusto Cury. E quando eu vi o Dr. Augusto Cury falando aquela palestra, e no final ele encerrar que o mestre dos mestres é Jesus, eu pensei assim, um psiquiatra ateu, era ateu, um dos mais renomados do mundo, falar isso, eu quero ser palestrante, eu quero ser igual a ele. Então aquilo me motivou muito, e começou, olha só, quando você decreta algo, quando você tem um pensamento e você já se imagina, as coisas acontecem. Então eu já me imaginei ali no palco, falando de qualquer, nem pensava no assunto, mas eu falar desse mestre chamado Jesus. Aquilo me animou. Logo eu fui chamado para uma palestra, num evento muito grande, de jovens, depois outra, e comecei a fazer muitas palestras, depois que, e eu falei assim, um dia eu vou palestrar com Augusto Cury. Levou 31 anos. Mês passado, em Orlando, eu tive a oportunidade de dividir um palco com Augusto Cury. Parabéns. Que bacana, cara. Por que eu estou falando isso, Edson? Não importa o tempo. Importa é você sustentar a tua visão. Não importa que levou 31 anos para eu subir no palco com o Augusto Cury, ele nem pôde estar presente, ele acabou fazendo via online. Mas nós conversamos, e eu falei para ele, Dr. Augusto Cury, aí contei a história, né? Ele ficou muito lisonjeado, tal. E olha que interessante, o sócio dele, do Dr. Augusto Cury, que é o Danilo Pinheiro, é meu mentorado. Fez Mastermind comigo, é meu mentorado, é meu amigo, um soldado do Army aqui, renomado, muito conhecido nos Estados Unidos, ganhou todos os prêmios, né? Então, eu só tenho a agradecer. Você viu como as coisas vão dando, né? Vão se encaixando? Só não se preocupe com o timing. A gente quer colocar muitas datas e deixa Deus ser Deus. Sim. De repente você está travando algo porque você colocou uma data. Por que você não pode receber antes? Ou, e se vier depois, não fique chateado. Tudo tem o seu tempo de ser, que nós só temos o agora. Sim, né? É verdade. Então, tudo isso aconteceu. Aí eu tive a minha mentoria, eu fiquei em 6 países, inclusive a nossa amiga Karina Sato foi minha mentorada, né? Aí no Japão. Eu estava em alguns países, foram 6 países. Eu estava em Argentina, Brasil, México e tal, e Japão, atendendo as pessoas com a mentoria. Mas eu sempre tinha um questionamento, Edson. Sim. Eu pensei assim, eu tenho 2 faculdades, não sou melhor que ninguém, estudei muito. Eu só fiquei sabendo a quantidade de cursos que eu fiz, ou de simpósios, quando eu vim fazer o Green Card. Ok. Eu carregava uma mala com todas as coisas que eu tinha feito. Eu nunca parei, eu nunca dei bola para a quantidade, sim, por conhecimento que eu estava adquirindo. Ok. Então, eu fiquei assim, com tantas coisas que a gente tem e a gente nem percebe.
né? É essa situação. E aí eu tive essa oportunidade de desenvolver o Querigma, montar a mentoria. Nessa mentoria toda, eu acabei impactando muitas vidas e eu tinha essa pergunta. Tem que ter algo a mais. Ok. Não é possível. Napoleão Hill é top, Bob Proctor, PNL, Tony Robbins, Dale Carnegie, tudo gente boa. Hipnose que eu fiz, um monte de coisa. Mas tem que ter algo a mais. Mas ninguém sabia do que se passava aqui. Só Deus sabia. Nem minha esposa. Ok. E aí eu conheço um cara no pior evento de Orlando. Eu fui em todos os eventos. Eu fui num evento assim que eu nem aguentei no outro dia. Eram 2 dias. Foi tão ruim o evento que eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Conheci uma pessoa, uma história bem interessante, uma outra hora eu conto, porque são coisas que ninguém... eu tenho as provas disso. Tá. Eu conheci uma pessoa e a gente se encontrou por vibração. A nossa frequência, vibração, e esse cara começou a conversar comigo algumas coisas muito esquisitas, porque mexeu comigo. Eu falei, mas esse cara não me conhece, como é que ele sabe? Eu não divulguei na mídia, ninguém sabe disso. Como é que ele sabe disso? E ele começou, no dia, ele começou a falar comigo no dia. É uma história bem bonita, bem interessante. Certo. E aí ele estava com a esposa grávida, né? Eu estava com uma barrinha de cereal ali, e eu falei assim, nossa, ela está grávida. E era a minha única refeição. Eu falei assim, eu vou oferecer para ela, ela não vai querer, né, comer a barrinha do estranho. Eu falei assim, tudo bem, então você aceita a barrinha? Aceito. Cara, perdi a minha barrinha de cereal, cara. E a partir dali a gente deu risada, brincamos, e ele começou a me falar algumas coisas que somente Deus sabia. Okay. E eu falei, tem uma coisa estranha aqui. E ele começou a escrever uns textos tão rápido, fora o caderno que ele mandou. Foram 2 dias, né, de evento, e esse aconteceu no sábado. E aí ele me escreveu um texto tão grande, e eu falei assim, cara, como é que ele escreve tão rápido e numa coesão assim, um pouco assustador. É como se tivesse um chat GPT falando com você, de tão certinho. Eu dei tchau, legal, troquei uma informação ali, falei, cara, aquilo ficou na minha cabeça. Cheguei em casa, eu falei, amor, isso era umas 10 horas da noite, mais ou menos. Eu falei, amor, eu conheci uma pessoa assim, contei para ela. Olha esse texto aqui, olha o que esse cara falou para mim. Aí ela leu e falou, nossa, amor, mas a gente conhece? Eu falei, não, olha isso aqui. Aí, você sabe uma coisa? Esse texto, no mínimo, ele escreveu uns 6 minutos. Para poder escrever um texto desse, uns 6 minutos. Na mesma hora, esse cara me manda um WhatsApp. A propósito, eu escrevi em 6 minutos esse texto. Sim, mas sobre você seria? Sobre a conexão entre vocês, energia? Um texto, um conteúdo que era para mim, somente eu sabia. Eu falei para minha esposa na minha casa, ele estava na casa dele. E aí eu mostrei o texto do meu WhatsApp para minha esposa. E eu comentei com ela. Amor, esse cara deve ter levado uns 6 minutos para escrever isso. No mesmo instante, ele mandou uma mensagem. A propósito, eu escrevi esse texto em 6 minutos. Como que ele sabia? Sim. O que eu estava falando aqui. Como? Aí depois a gente começou a conversar, e depois eu descobri aos poucos quem ele era, tal. Ele não tem Instagram, não tem Facebook, o Instagram dele é fechado, é só com a família, tal, papá. Ele é um engenheiro quântico, ele é um expert em tecnologia, trabalhou 8 anos na BlackRock, ele tem uma experiência muito larga em energia, frequência e vibração, física quântica, metafísica, epigenética, e a gente começou a conversar muito, ele foi meu mentor. Ele foi me instruindo, me ensinando, muitos choques. Né? Tinha hora a vontade que eu tinha de bater nele, sabe? Assim, ó. E a gente foi indo, porque foi quebra de crenças, foi quebra de realidade, foram muitas coisas. E com o tempo a gente conversou, cara, vamos fazer algo junto, tá? Você tem o mesmo princípio que eu. Porque assim, Edson, muitas pessoas falavam do meu talento e da maneira de eu fazer e tal. Mas eu tinha uma conversa com Deus que era assim, ó, eu não queria ser igual aos outros. Sim. No campo geral. Se Deus tem um chamado para mim,
eu aceito, eu quero fazer, mas não no modelo tradicional. Não é que eu sou melhor, eu só não concordo com a incoerência, a falta de congruência do que eles falavam e do que eu conhecia nos bastidores. Ok. Então, eu estava me perguntando sobre isso, entendeu? E no fim acontece de um cara que também que queria trazer algo diferente para os empresários e as pessoas que queriam um conhecimento que era restrito só para as grandes corporações, só para quem tem muito dinheiro. E a gente se uniu, em verdade, em virtude, a gente se uniu. E nessa união, a gente se encaixou com virtudes, com a nossa vibração toda, e nós criamos o treinamento chamado Quantum Decision Network. Que é o atual. A Quantum Decision Network é um movimento para desenvolver a primeira rede de empresários conscientes. Não existe no mundo um treinamento como esse. A aplicabilidade e a camada mais baixa, mais profunda que nós entregamos com tanta propriedade para as pessoas. Então, nós estamos com a primeira turma. Hoje, a gente teve mais um encontro com os empresários. São 6 meses de uma caminhada e tem sido, assim, transformador. As pessoas estão lembrando quem elas são e a física quântica mostrando, assim, o que acontece nos bastidores. Então, nós trabalhamos todos esses assuntos associado às decisões mais assertivas que as pessoas têm que ter. Muitas vezes você, Edson, ou a maioria das pessoas, ou eu, antigamente, a gente tinha dificuldade de tomar uma decisão. Sim. Porque a gente tinha dúvida e medo. Sim. A dúvida e medo é o que mais travam as pessoas. Sim. Conhecendo a física quântica e quem você é, você começa a tirar os ruídos, você começa a tirar a entropia e você dá mais vazão para que a frequência, que sempre foi alta, possa emanar mais em você. E com isso você consegue ter mais resultados. Aí vem a lei da atração, que na verdade você está melhor em equilíbrio, as coisas vêm naturalmente para você, porque tudo te pertence. É que você que barra, porque você tem medo, você não acredita, você duvida, e por isso as pessoas têm dificuldade em ter resultados. E hoje nós estamos aí com o QDN e fora outros treinamentos, outros braços, já cresceu muito, estamos expandindo para outros estados, como Massachusetts, lá em Boston, Atlanta, na região de Marietta, estamos indo para a Califórnia. Esse é o resumo. Esse é o resumo da Quantum Decision Network. Ok, pô, que legal, Alexandre. E Alexandre, você tocou num ponto aí, eu tava analisando aqui agora sozinho, né? Sobre tomada de decisões. Todo mundo tem dúvidas quanto a isso, né? O equilíbrio, isso já tem a ver com psicológico, autoestima, autoconfiança, medo. Como é que a gente pode equilibrar a emoção e a razão em tomada de decisões? O que você tem a aconselhar para essas pessoas? A sua pergunta é muito inteligente. Pelo seguinte, o dia inteiro nós temos que tomar decisões. Sim. O tempo inteiro a gente toma. O que eu estou falando aqui agora é um conjunto de informações que eu estou pensando em milésimos de segundo e pensando como que eu vou te falar isso, a maneira de abordar e as pausas, tudo isso de maneira muito centrada, pensando emoção e razão. Ok. O que nós ensinamos? Que nós estamos numa caminhada já de 6 meses e nós temos um treinamento que é de um dia inteiro, que nós desenvolvemos isso para as pessoas tomarem decisões mais assertivas. Quando é que a pessoa vai ser mais assertiva? Quando ela entender que é o estado de ser que toma uma decisão. Ok. Então, não é a inteligência dela, não são as faculdades que ela fez, porque nós conhecemos pessoas que não têm faculdade ou são até semi-analfabetas, são multimilionárias. Não é a condição de ter faculdades ou um monte de curso que vai fazer com que você tome decisões mais assertivas. A decisão assertiva vai do seu estado de ser, que é o equilíbrio emocional que você sabe, que você consegue manter. Se você tiver uma frequência alta, se você consegue receber a energia, você sustenta a sua energia, você decide tomar uma decisão numa frequência, eu vou vibrar aqui, então é vibracional.
Então, eu mantenho aquela frequência e você acaba realmente tendo uma vibração forte, que é a tua decisão. Para isso, nós temos que tirar ruídos da sua mente, crenças limitantes que te impedem de você ter resultados, traumas, situações, tudo isso impacta numa decisão assertiva. Quando você diminuir as dúvidas e os medos que você tem, a chance de você acertar é muito maior. Nós temos visto com nossos empresários e clientes como eles têm tomado decisões. É impressionante. Se eles tivessem em ruído, eles nem estariam recebendo aquelas propostas. Se eles tivessem em ruído, eles nem teriam oportunidade de pensar. Já seriam, por impulso, tomar decisões sem pensar. Okay. Então, a gente entrega ferramentas, a informação necessária para que a gente possa dissolver o eu, o ego que as pessoas têm, de saber que são as sabichonas, que tudo pode, tal, prepotências, arrogâncias que algumas pessoas têm, e por isso que elas acham que tomam uma decisão correta. Na verdade, quem está te passando a informação não é o teu avatar, é a fonte, é a consciência. Então, você pode atrapalhar o processo, porque nós nascemos plenos. Nós somos plenos. Nós não aumentamos a frequência. Nós atrapalhamos o processo de frequência. Se eu diminuir os meus ruídos, as minhas dúvidas, os meus medos, o meu canal, junto com a fonte, com a consciência, com Deus, com o Espírito Santo, anyway, não importa o nome que você queira dar, você recebe a informação. Porque Deus é perfeito, né? Ele se fragmentou em 8 bilhões de pessoas, e ele deseja que as pessoas tenham resultados. Ele não quer o sofrimento. O sofrimento é causa dos ruídos, das percepções que as pessoas têm de si mesmas, ou do contexto que elas estão inseridas, da cultura que elas estão inseridas. Então, para tomar uma decisão, o que você tem que fazer? Silenciar. Meditar. Meditar. Ok. Tem tudo a ver com o estado emocional que você se encontra no momento. O estado de ser. O estado de ser. Ok, entendi. Estabilizar. Você tem que estabilizar o seu estado de ser. O que nós estamos fazendo desde agosto? Certo. Estabilizando emocionalmente todos os nossos participantes. Okay. Tirando limitantes, mostrando quem elas são de verdade, como que funciona a física quântica, o que está por trás dos bastidores. Então, a gente vai dissolvendo o que mais atrapalha elas de ter resultados. E elas vão... É um choque de realidade. Certo. E quem se permite mais, tem mais resultado. Entendi. Poxa, que legal. Hein, Janer, você também tocou nesse assunto, né? Que você foi ver uma palestra muito ruim e você conheceu o teu sócio, né? Em todas as áreas, temos maus e bons profissionais. Na tua área de atuação, né? De desenvolvimento profissional, empresarial, motivacional, como é que a gente pode identificar e detectar um bom e um mau profissional na tua área que é tão procurado hoje em dia pelas pessoas? Pelos vossos frutos vos conhecereis. Então, acompanhe não só o que a pessoa diz. Ok. Procura ter um contato com os bastidores. Escute as pessoas. Tem muitos sinais que as pessoas não dão atenção. Certo. O primeiro ponto, a tua pergunta, é chamado de coerência. Ok. Se você diz que é muito fácil. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Okay. Isso é incoerência total, extrema. Então, como é que você vê qual que é o profissional que se alinha? Qual que é o alinhamento dela? É pela coerência, pela verdade que ela fala e a verdade que ela vive. Tem pessoas que falam verdades, mas vivem uma vida totalmente adversa àquilo que ela está falando. Então, que a gente possa entender isso, tem que ter coerência. É que nem aquela história, né? Você quer conhecer alguém, dê poder para ela. Se você quer conhecer alguém, vamos jogar um futebol juntos. É nos bastidores que a gente conhece quem é quem. Quem na frente de uma câmera é algo, no Instagram, no Facebook ou no TikTok, quem elas são ali, e quem elas são quando termina a filmagem. Aquela gravação é coerência. Edson, é coerência. É verdade. Eu acho que as pessoas pesquisam pouco, né, Alexandre, na verdade, né? Elas não
elas são muito superficiais, né? Assim, a manipulação é muito fácil, né? Na verdade, né? Elas depositam no outro aquilo que elas sonham para elas mesmas. Aquele carro importado, aquela casa, aquela família margarina, né? A manteiga margarina, tal, para não falar o nome, né? É uma idealização de algo, é uma ilusão. Sim. E a pessoa deposita naquele lá que se ele conseguiu, eu também posso. Ok. Então, cada um tem uma história, cada um tem um mundo diferente. Certo. Eu posso me inspirar em alguém, mas que você não o idolatre. Sim. Que você entenda que ele também é um ser humano passível de erros e que ele vai cometer erros e ele vai te deixar na mão em algum momento. E que você saiba o equilíbrio disso. Então, que você possa perceber que essa coerência ela é fundamental para que você possa viver uma vida mais satisfatória. Ok, entendi. Em Alexandre, é um assunto assim que daria uma outra entrevista, mas eu não posso deixar de falar com você sobre isso. O que você tem a falar sobre o momento atual que os Estados Unidos vive? Trump, ICE, imigração, geopolítica e você, no começo da entrevista, falou: está por vir uma coisa muito grande. Estejam preparados. Não sei se tem a ver com tudo isso, né? Com Epstein, tudo isso. Por favor, faça um resumão aí pra gente. Como cidadão, não, como um brasileiro morando nos Estados Unidos, por favor. Um imigrante. Ok. Primeiro, eu sou muito grato a esse país. Ok. Eu sou muito agradecido a esse país que abre as portas para todos os países, por mais que agora esteja mais restrito por situações adversas, mas foi um país que acolheu todos os países do mundo. Né? Ok. Só de hispanos, por exemplo, tem mais de 70 milhões de hispanos que moram aqui, né? Dos latinos, enfim, assim por diante. É muito complexo essa questão da imigração. Existe, sim, nos bastidores, qual que é a intenção realmente da imigração. Né? Ok. Isso vai vir à tona com o tempo. Muitas pessoas vão achar que é a teoria da conspiração, não tem problema nenhum, porque o Epstein, o Jeffrey agora, os documentos, todo mundo falava que era a teoria da conspiração. Agora foi jogado 3,5 milhões de documentos, 2 mil vídeos e muita gente envolvida. E eu vou dizer, Edson, não é só isso. Ok. O grosso não foi ainda divulgado. Ainda vai ser divulgado. E tem muitos nomes que eu vejo algumas pessoas para ganhar like, colocaram pessoas ali, cara, tem que ter mais respeito. O fato das pessoas terem sido citadas lá não quer dizer que elas tenham feito algo errado. Sim, ok. Então tem que ter muito cuidado. Eles colocaram todo mundo no mesmo balaio, todos os famosos. O fato de eu estar na casa do Jeffrey, ou ter documentado ele, ou ter ido para a ilha dele, não quer dizer que eu tenha feito algo errado, ou eu fui complacente com alguma coisa, eu fui cúmplice. Não. Estou tendo cuidado. Sim. Um dos pontos importantes que eu quero falar hoje, se você puder gravar isso aqui, você que está assistindo a gente, não julgue as pessoas. Okay. Esse foi o grande mandamento de Jesus. Não julgueis para que não seja julgado. Então, cuidado, quando você julga o outro, você está numa linha muito tênue de você passar por situações muito desagradáveis. Então, cuidado com o julgamento, tá? Eu não estou defendendo ninguém. Tá? Tem muita gente que realmente vai pagar um preço, a coisa vai tomar um corpo. Mas é muito complexo. Sim. É muito complexo. Muito complexo. Mas a totalidade não foi divulgada ainda. Ok. A questão do ICE, há uma pressão muito grande na imigração. Juízes foram demitidos, então pouca gente trabalhando, pouca gente para dar conta de tanta gente que quer morar nos Estados Unidos, e alguma coisa tem que ser feita. É muita gente entrando nesse país. Então, assim, mexeu com a economia, mexeu com a política, com os direitos humanos. Infelizmente, 2 americanos morreram por ações do ICE, uma tragédia, uma dificuldade muito grande, que, né, grande parte dos brasileiros estão com medo, dos hispanos, as construções estão com menos pessoas, muitos têm medo de sair, alguns enfrentam a saída de casa, que tem que se manter,
Então, assim, é uma situação tensa e bem delicada em relação à imigração, em relação ao Jeffrey, que foi divulgado. É tudo muito delicado, é complexo. E tem muito mais coisas aí que vai vir à tona. Sobre a questão que você falou desse ano, que é um desafio, como está gravado esse vídeo aqui, vocês vão poder depois me mandar mensagem se vai acontecer ou não. 2026 já está programado para ser o ano da revelação. Tudo que está escondido vai vir à tona. Então, da parte da política, econômica, geopolítica, das religiões, tudo está vindo à tona. Se você prestar atenção, todos os países estão passando por uma faxina. O Brasil está assim, tudo que é podre está vindo. E é só a pontinha do iceberg. Os outros países todos estão. Se você vê a Alemanha, se você vê a China, se você vê a Itália, a Japão. Japão está vindo à tona. A podridão que estava. Mas, Janer, por que está acontecendo isso? Por que é simultâneo? A frequência da Terra está aumentando. Se a frequência da Terra aumenta, eu estou conectado para a Terra, eu aumento a minha frequência mesmo não tendo consciência. Meu trabalho é despertar a consciência nas pessoas do que está por trás da sua frequência. Quando aumenta a frequência das pessoas, tem que expurgar o que não presta. Então, eu vou dar um conselho aqui para você. Ninguém pediu, mas eu vou dar um conselho. Se você está fazendo algo escondido hoje, pare. Se você fez alguma coisa de errado para alguém, resolva isso logo. Porque a tendência é isso vir à tona e as pessoas envolvidas vão ficar sabendo. Porque quando aumenta a frequência em hertz, não tem como ser compatível àquilo que está errado, podre, mascarado, com uma frequência que quer subir, mas tem alguma coisa travando, ela vai empurrar. Então, todos os países estão passando por isso. Mas, Janer, eu não estou entendendo ainda aonde você quer chegar. Pois bem, existe um protocolo no script que está rodando há mais de 40 anos. Trump, Putin, a China, Japão, todos sabem. Inclusive o próprio Japão começou já a anunciar. Se você pesquisar aí, você que mora no Japão, vocês vão ver o governo já falando do que eu vou dizer agora. Eles também já se pronunciaram. Mas o que, Janer? Eu recomendo que todos possam assistir o vídeo The Age of Disclosure. Tá? The Age of Disclosure. Está no Amazon Prime, aqui nos Estados Unidos. Eu não sei como é que está no Japão. Mas assistam. Saiu no dia 21 de novembro um documentário que nós já estamos aguardando há muito tempo. Nós sabíamos que isso ia vir à tona. O governo Trump assina um documento que ele permite que as pessoas, generais, FBI, CIA, pilotos, soldados, possam ir a público falar o que viram. Ou no Congresso, ou falar para os seus responsáveis sem represália. Isso abriu algo nunca visto nos Estados Unidos. Então tem muita coisa acontecendo nos bastidores. O Congresso americano, ele deixa aberto as câmeras para que você possa participar. E as pessoas não estão entendendo, não estão ouvindo. Generais, senadores, políticos de forma geral, FBI, CIA, cientistas, todos estão dizendo: nós não estamos sozinhos. Existem provas. Já existe há muitas décadas engenharia reversa. Né? A própria IA é fruto de algumas situações como essa. Tá? Já foi provado, tem documentos que existe, vamos dizer assim, corpos ou que não são humanos. Se diz vida extraterrestre. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, isso aí vai vir à tona. O Trump sabe disso, todo mundo sabe disso. E 2027 vai ser o ano que ele disseram que é o máximo de prazo do contato aberto. Certo. Então, você pode, eu respeito a tua risada, alguém que deu aqui agora, né? Alguém que riu, alguém que está debochando, alguém que ficou com medo, eu vou respeitar, não tem problema nenhum. Até então,
tudo que acontecia nessa área era chamada de teoria da conspiração. É como se a Matrix falasse assim, vamos criar um termo que a gente fala para ninguém dar atenção, ninguém pesquisar. Cair em descrédito. Então a gente fala, teoria da conspiração. Isso aí é loucura, isso aí é para lunático. E eu não quero ser lunático, eu não quero ser louco. O que vão pensar de mim? Se você perceber, a quantidade de documentários que tem na Netflix, ou em tudo que é lugar, assim, escancarado. Sim. São milhares e milhares e milhares de pessoas que têm vídeos, testemunhos. Alexandre, deixa eu te cortar um pouquinho. Não, tem um documentário interessantíssimo para quem é muito cético, dos anos 80, que aconteceu no Brasil, em São José dos Campos. Aquela invasão de corpos voadores estranhos que até a aeronáutica brasileira já declarou que não consegue explicar o que aconteceu. É verdade, sim. Por favor, continue. Tem outras. A piada que foi o ET de Varginha, né, que nós temos provas, a gente tem muitas provas, né? Uma emissora que fez uma reportagem foi um desserviço. E o James Fox, que é o diretor, ele ficou indignado. Ele falou assim, vocês tiveram toda a oportunidade de falar a verdade. Então agora eu vou fazer. O Jamie Foxx é o responsável do The Age of Disclosure, ok? E agora tem outros filmes que ele vai lançar. Ele só lançou a ponta do iceberg. O James Foxx é um dos mais respeitados nessa área, tá? E tem muita gente respeitada dentro desse grupo de pessoas que estão dizendo, nós não estamos sozinhos. Nós temos muitas evidências. Nós temos muitas e muitas e muitas evidências, tá? New Jersey, o ano passado aqui, o prefeito, ele peitou o governo para dar uma explicação, porque a cidade inteira viu. E caiu tudo no 911 e cobrança política, e ele foi na televisão, eu quero uma explicação. Luzes por toda a cidade. Que não foi descartado, não era drone. Até hoje não tem resposta. Sim. E aí nós temos o Edson em vários lugares do mundo. Em Inglaterra, tem vários. Japão. O Japão foi a público falar, que foi bem perto quando foi lançado este documentário, dizendo também. Sim. E que tem, né, evidências bem interessantes. É só pesquisar. Sim. Olhem, os países todos estão falando. Tudo está em harmonia. Tá. Tem a famosa Área 51 aí nos Estados Unidos também. Há muito tempo. Famoso. Né? O caso Roosevelt que aconteceu. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Esse é um assunto profundo. Eu não sou um especialista nessa área. Então, eu sou um curioso. Eu vejo, eu sinto, eu estudo. Então, e quem quiser pesquisar, assista o documentário The Age of Disclosure. Na Netflix tem outros tantos vídeos. Tem escola na Inglaterra, nos anos 70, que uma escola inteira viu. De dia, na hora do intervalo. Uma escola inteira. Você sabia disso? Eu penso que não. Porque não é interessante as pessoas saberem desses assuntos. Porque fizeram uma reportagem e entrevistaram todas as pessoas. Todos os alunos foram entrevistados por especialistas, né? Crianças, adolescentes, professores. Todo mundo estava no pátio da escola, viu a nave baixou, ela desceu um ser. E as pessoas viram. E aí, para achar que era mentira, que era loucura, colocaram as crianças em salas diferentes para desenhar. Todas desenharam o mesmo. Tudo. Não tinha como manipular uma escola inteira. Na reportagem que você vai ver na Netflix, ou em outro lugar que vai aparecer sobre esse caso, só um aluno que disse que é mentira. Okay. Ele fala, não, isso aí é bobagem, não aconteceu nada, tal. Mas 99,9% disseram, nós vimos. Aqui, foi assim, assado. E aí nós temos muitos casos. Mas então, eu vou recomendar, assista esse documentário, The Age of Disclosure, e também estude mais sobre a esfera de Buga, que aconteceu na Colômbia. A esfera de Buga aconteceu agora, o ano passado, e é uma esfera metálica que sobrevoava a Colômbia. Vários vídeos, muitas pessoas filmaram, e uma caiu.
Não caiu. Foi deixado de propósito, para que nós pudéssemos estudar. Pegaram essa esfera, cientistas foram trabalhar. A Colômbia não liberou, porque existem acordos entre países para que tudo que aconteça nessa área ou vai para os Estados Unidos, ou vai para a Rússia, ou para a China, ou para a Alemanha ou Inglaterra. É um combinado. Certo. Né? Vocês conhecem o Tratado da Antártida, que foi assinado. Ninguém pode acessar a Antártida. Por quê? Por que estão querendo a Groenlândia? Sim. Quer dizer, gente, é tanta... mas é teoria da conspiração. Tudo bem. Evidências, são evidências. Muitas. Se for, gente, mais me dê 1 ano e meio. Sim, entendi. E a coisa bem à tona. Entendi. Então, a esfera de Buga, eles pegaram uma parte e levaram aqui para a Geórgia, nos Estados Unidos, para fazer aquele teste. E tudo que é descoberto fazem teste. Para saber a idade. Sim. Está acertado aí, todo mundo? Ok? A esfera de Buga tem 12.560 anos. É mais antiga que as pirâmides. Ok. Entendi. E a esfera de Buga, ela muda de tamanho. Ela vibra. O metal não é da Terra. A emenda não tem como explicar. Dentro tem fibra ótica. Ela responde à ressonância, à meditação, à vibração. Ela responde. Todos os equipamentos que eles estão usando, eles estão medindo, ela muda de tamanho, ela está crescendo. Uma esfera metal crescendo. Então, assim, mas não tem prova científica. Ok. Quantas provas científicas foram burladas por interesses? É verdade. Que foi assinado, mas cientificamente foi provado e teve interesses. Então, assim, é só ficar de olho. É para assustar? Não. É para colocar medo? Não. É ao contrário. É para que você encare com leveza o que vai acontecer. Ok. É para que você encare. O contato aberto já está programado para 2027. Olha, interessante, o Steven Spielberg vai lançar o próximo filme, que é A Revelação, que fala sobre esse assunto. Sim. No dia 12 de junho desse ano, ele vai lançar aqui nos Estados Unidos. Olha a capa do cartaz. Dê uma olhadinha. Uma hora você vê um ser humano, quando você vira um ser que não é da Terra. Okay. Dá uma olhadinha. Por que o Spielberg vai lançar no dia 12 de junho? O que está por trás disso? Por que os Estados Unidos, o Trump fez uma reunião com mais de 800 generais, ele convocou urgente todos os generais do mundo tiveram que estar lá na Virgínia para ouvir algo sobre migração. Eles foram falar sobre algo muito mais que isso. Tirou a imprensa e lá foi falado. Quem que convoca 800 se não é para uma guerra ou para uma coisa muito séria que está acontecendo no mundo? É verdade. Então, assim, sinais. E outra, Deus é tão bom, Ele sempre manda sinais. No tsunami, Ele manda sinais. Quando o vulcão vai entrar em erupção, ele manda sinais. Ele manda sempre sinais. E a gente não está se antenando para os sinais. Fica mais ligado. Fique neutro. Receba. Tudo que eu falei aqui, pesquisa. Okay. Vai atrás, busca informação, leia. Não custa. Sai um pouquinho do scrolling e vai estudar um pouquinho para você ver. O mundo vai mudar até 2030 radicalmente. Este ano vai ser a revelação. Muitas coisas vão vir à tona. Muitas quebras vão acontecer no mundo. Se preparem. Economicamente falando, muita coisa vai mudar. O dólar, as criptomoedas, tudo vai mudar. Ok. Só que até 2027. Okay. E 2027 é o ano que eles esperam. A gente não quer assustar, a gente não quer comandar vocês. Nós não temos interesse. A gente não aguenta mais ver o sofrimento de vocês. Como que seres tão inteligentes, dotados de uma consciência tão grande, se limita a viver numa vida tão escassa, de fome, miséria e morte? Nós cansamos. Nós queremos entregar presentes para vocês. Nós queremos mostrar para vocês que vocês são muito mais do que isso. Nós não aguentamos mais. Uma forma parafraseada que eu estou falando. Sim. E eles vão entregar presentes para nós. Se preparem. Serão muitos presentes.
uma das coisas mais interessantes, que é energy free, energia livre. Eles vão entregar para nós, então assim, ó, conta de luz a gente não vai mais pagar. Ok, ok. E Alexandre, vou deixar uma opinião pessoal para mim sobre todo esse assunto, que ele é muito complexo e profundo. Eu particularmente, né? O universo ele é muito grande, é infinito. O ser humano não conseguiu estudar todo o universo. Então eu tenho quase absoluta certeza que nós não estamos sozinhos mesmo. Porque como você disse, tem muitas evidências não explicadas. As pirâmides já são uma. Aqueles desenhos no Peru de Nazca, que só pode ver por avião, que é milenar. São muitas evidências, então eu compactuo com tudo que você fala, eu concordo com o que você falou. Eu acho Agroglifos, tem um monte aparecendo em tudo que é plantação no Brasil, Europa. Sim. É que não fala, mas acontece lá na Inglaterra, em tudo que é lugar. Sim. Aqueles desenhos maravilhosos, não tem como o ser humano fazer aquilo. Verdade. Não tem. É não verdade. Tem. Então, e tudo são códigos, são tudo geometria. Sim. Quando nós entendemos de geometria, tudo muda. Ok. O 10 na palavra, quando você descobrir o que está por trás do número 3, 6 e 9, você descobre o segredo do universo. Ok, entendi. Alexandre, sobre tudo isso que está acontecendo no mundo, principalmente nos Estados Unidos, imigração, política do Trump, o sonho americano ainda é possível? O enriquecimento financeiro, desenvolvimento profissional e pessoal ainda é possível? Eu penso que o sonho americano é o sonho italiano, é o sonho alemão, é o sonho brasileiro, é o sonho japonês. Se você tem um sonho, não é o lugar que vai fazer você, é você que faz o lugar. Então, aqui nós temos condições mais interessantes? Temos. Se você for para Dubai, você vai viver o sonho de Dubai. Se você for para a zona sul da Itália, você vai viver lá o sonho italiano. O que é sonho para você? O que você entende por sonho? É tudo perfeito? É segurança perfeita? Educação perfeita? Saúde perfeita? Não é nos Estados Unidos. Você não vai encontrar isso aqui. Você não vai encontrar em Portugal. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Não existe essa perfeição. Existe você tomar uma decisão de onde você está com mais equilíbrio, mais feliz. Se você deseja migrar para o Japão, vá. Eu te incentivo. Se o teu desejo é migrar para as Filipinas, vá. Não importa onde você quer ir. É o teu estado de ser que vai fazer a diferença na sua vida. Então, se você pensa que aqui tem mais segurança, escola, tal, vem para cá. É fato. Não é mais. Não é mais. Você não vai encontrar lugar nenhum no mundo. Você vai para a Suíça. Nossa, país perfeito. Com os maiores índices de suicídio. Então, peraí. Você não vai encontrar. Então, um lugar perfeito, né? Perfeito. Se você tem anseios, desejos, que você tem sonhos de imigrar para um país, vá. Estude, planeja e não se deixe se levar pelas dificuldades que você vai enfrentar naquele país. Não perca a sua identidade. Não se deixe ser manipulado. Você tem uma essência. Então, busque o equilíbrio do estado de ser onde quer que você estiver. Então, não importa o país. Importa que você consiga estar num lugar e saber quem você é de verdade. Procure lembrar mais quem você é, para que você viva plenamente. Ok, é verdade. Alexandre, Janer, pode ser meio clichê o que eu vou falar, uma coisa meio batida, mas as melhores oportunidades estão nas crises e nas dificuldades? Olha que interessante a tua pergunta. Crise, o mundo inteiro vivendo crise. Guerras, invasões, pandemias, tudo. Então, quase todos os anos nós temos um tipo de crise. A maior crise é aquela que você não sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, não existe mais crise. Porque se vier uma guerra, você vai saber lidar com as suas emoções, com o seu estado de ser, você vai conseguir lidar.
com as tragédias, com a morte, com a família inteira morrendo numa guerra ou numa bomba nuclear, não importa. Então, o que importa é você aqui. Então, o que você pode fazer hoje para que você viva melhor? Nós só temos o agora. Se você faz um projeto para 2050, 2030, eu respeito. Você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Então, você quer ser feliz? Seja feliz agora, hoje. Então, todos os mundos paralelos que nós temos hoje só acontece agora. Passado não existe, já foi, não tem mais. Futuro, você não tem controle. Você só tem o agora. Então, viva o agora. Ok. Alexandre Janner, muito obrigado por essa entrevista. Você é uma pessoa com muitos conhecimentos, muita profundidade. Eu aprendi demais com você. Tenho certeza que quem assistiu a gente até agora aprendeu muito também. Muito obrigado e eu espero fazer outros bate-papos com você. Edson, vai ser um prazer. Eu agradeço a oportunidade. Eu desejo muito que os brasileiros que estão aí no Japão e os países que estão tendo contato com o seu programa possam lapidar a si mesmo, possam lembrar quem elas são de verdade. E eu tenho um projeto aí com o Japão, contigo, com a Karina, de nós montarmos uma turma e treinarmos online, fazer um trabalho especial de umas 5, 6 horas, um trabalho muito profundo sobre física quântica, sobre energia, frequência, vibração, modulação da realidade, para que você possa, nessas 6 horas, ter um upgrade para tomar decisões mais assertivas, lembrando quem você é. É o que nós chamamos de Quantum Decision Network Remember. Você precisa lembrar quem você é. Assim você vai ser mais feliz em qualquer lugar do mundo. Alexandre, obrigado pro pessoal que assistiu a gente até agora. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.